O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, saiu em defesa do Pix depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abrir uma investigação contra a ferramenta. Reportagem do Rio, Rodrigo Viga. No mesmo dia em que o tarifaço do presidente Donald Trump entrou em vigor para a economia brasileira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez uma ampla e enfática defesa do Pix. Essa ferramenta tecnológica digital vem sendo alvo de críticas e cobranças do presidente norte-americano. A alegação é que o Pix estaria reduzindo receita, faturamento e adesão às bandeiras de cartão de crédito, muitas delas baseadas e sediadas em território norte-americano. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Galípolo afirmou que atualmente o mundo vive um momento complexo, onde às vezes as versões ganham mais notoriedade e espaço do que a realidade. Mas infelizmente a gente está num momento onde muitas vezes as coisas são complexas de se compreender e elas são capturadas por algum tipo de debate onde as versões podem ser muitas vezes mais interessantes que os fatos e atrapalham. A gente perde muito tempo tendo que desfazer um mal-entendido e dar passos para trás antes de a gente conseguir explicar do que se trata. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acrescentou que considera essencial e fundamental que o Pix continue sendo uma infraestrutura pública digital. Ele defendeu também mais recursos à autoridade monetária para novos investimentos em inovação tecnológica e digital aqui no mercado brasileiro. Como já foi dito, é muito importante que o Pix permaneça e vai permanecer como uma infraestrutura pública digital que foi desenvolvida pelo Banco Central, porque se a gente tivesse qualquer tipo de incumbente, vamos dizer assim, sendo o gestor do Pix, vocês imaginam os conflitos de interesse que a gente poderia ter a cada decisão de se incluir ou retirar um novo participante do sistema. Então isso é muito importante, tanto do ponto de vista de a gente não ter nenhum tipo de conflito, mas como a gente viu agora também, o Pix se revela uma infraestrutura estratégica e crítica para o país, né? Que é uma segurança para o país que ele seja gerenciado e administrado para o Banco Central. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve nesta quarta-feira na abertura de uma feira internacional aqui no Rio de Janeiro sobre blockchain. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô Deise, veja, o presidente do Banco Central fazendo a defesa enfática do Pix. Nessa semana, o próprio presidente Lula chegou a declarar que os Estados Unidos deveriam ter o Pix também. De qualquer forma, é possível ver como que essa escalada desse conflito entre o Brasil com os Estados Unidos chegou até uma ferramenta que tem o amplo apoio da população, né? Facilita a vida de todo mundo. E eu acredito que a defesa do Galípolo ela é muito bem-vinda nesse momento, né? Porque o Pix ele se transformou num ativo de soberania digital brasileira, né? E aí, como você falou, né, Thiago, no momento em que ele é investigado e é contestado, inclusive por outro país, pelos Estados Unidos, né? Então essa defesa do Galípolo ela acaba sendo muito importante. E ela reforça também a relevância doméstica do Pix, né? Essa relevância doméstica, a independência em relação a outros países e o papel como um símbolo de autonomia digital. E sobre a soberania, Dora Kramer, o que é possível falar em relação a isso? Porque não se sabe se pode haver algum tipo de interferência mais ampla em relação a esse método de pagamento aqui do Brasil. Olha, talvez haja, porque a questão, o Pix é o tipo da ferramenta que, de repente, deixa os cartões de crédito, de débito, os cartões, enfim, obsoletos, né? A gente vê que isso já tem notícias de que outros países já estão adotando, podem adotar. Teve a declaração também, no mesmo sentido do Galípolo, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo que, olha, nem sonhar em privatizar e tirar das mãos do Estado o Pix. E o presidente do Banco Central, agora mesmo aí nessa matéria, explicou perfeita e claramente o porquê disso. Olha, o Pix é aquele tipo de instrumento, de ferramenta que não tem direita nem esquerda. É uma absoluta
unanimidade. No início houve assim uma espécie de desconfiança, as pessoas ficaram inseguras e hoje dificilmente alguém não tem o Pix, né? Facilita a vida de todo mundo e eu tenho a impressão que esse tipo de resistência é uma resistência que será vencida, porque a ferramenta, o Pix, é algo tão positivo, digamos assim, não tenho outra palavra, que eu acho que o uso dele vai se expandir para bastante além do Brasil. Pois é, e só lembrando que o tarifaço entrou em vigor nessa quarta-feira e o governo brasileiro, nesta quarta também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ideia é fazer um amplo programa para ajudar principalmente os pequenos empresários que podem ser prejudicados com o tarifaço e primeiro isso virá por meio de uma medida provisória. De qualquer forma, é saber, porque lá na frente o Congresso Nacional terá que fazer a aprovação disso para que a MP não caduque. Então, enquanto isso, o governo está discutindo ainda, haverá mais reuniões nessa semana para saber efetivamente quais serão os pontos de ajuda a esses setores, como, por exemplo, facilitar para que essas empresas consigam participar das compras públicas aqui no Brasil e também outros pontos que serão debatidos ainda e principalmente com os líderes do Congresso Nacional. Daqui a pouco